E aí galera, continuando aqui nossos estudos sobre óptica, agora vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica e câmara escura, ok? Na última aula nós tivemos o último vídeo mandado para vocês, nós analisamos o comportamento da luz, a dualidade da luz, quando ela é onda, quando ela é partícula, analisamos então o que é um corpo secundário, o que é uma fonte de luz primária, o que é uma fonte de luz secundária, certo? E a gente viu também ilusão de óptica, né? Aquelas ilusões que eu mostrei para vocês. E vamos continuar nossos estudos sobre óptica geométrica, falando sobre os princípios da óptica geométrica e câmara escura. Nesse caso da câmara escura entra o cálculo que será feito para que vocês terão que utilizar, ok? Então vamos lá. Então vamos ter três princípios para a óptica geométrica. O primeiro deles é o princípio da independência dos raios luminosos. O segundo, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E o terceiro é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, ok? Bem, vamos falar cada um deles aqui para vocês entenderem como é que eles funcionam, por que tem esses princípios, e a gente observa isso no nosso dia a dia, que é mais comum para a gente poder enxergar, a gente poder ver, ok? Então vamos lá, falar sobre o princípio da independência dos raios luminosos. Então esse princípio diz o seguinte, ó, a figura abaixo nos mostra duas lanternas dispostas de modo que os raios de luz se cruzem, aqui ó, certo? Os raios de luz das lanternas estão se cruzando. O princípio da independência dos raios luminosos diz que os dois raios de luz, ao se cruzarem, seguem cada um sua trajetória de forma independente. Então, quando eu cruzo dois raios de luz de fontes distintas, não vou ter interferência entre esses raios de luz. Eles vão continuar a sua viagem independentemente. Então, ó, se eu tenho uma fonte de luz distintas, esses raios de luz se cruzam, eu não vou ter uma interferência para esses raios de luz. Já se a fonte for a mesma, isso não vai acontecer. Eu vou ter interferência porque a fonte luminosa é a mesma, e quando eles se cruzam, eu vou ter uma interferência desses raios luminosos. Beleza? Vamos lá. Então, essa é a independência. Se eu tenho fonte de luz distintas, mando os raios de luz, esses raios luminosos se cruzam, eu vou ter então uma independência desses raios, eles vão continuar seus caminhos, independente de ter se chocado ou não com o outro raio de luz, ok? Vamos lá. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O nome pode ser estranho, mas vocês vão entender já o porquê. O que ele é mesmo? Esse princípio diz que a trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido de percurso, ou seja, a trajetória que ele vai ser a mesma trajetória que ele volta. Por exemplo, é em razão desse princípio que o motorista de um automóvel pode ver um passageiro que está sentado no banco de trás do carro, e o passageiro pode ver o motorista utilizando o mesmo espelho. Então, vamos lá, vamos supor que temos esse feixe de luz aqui, ó. Se eu olho, aqui no caso seja o olho do motorista. Se o motorista consegue, a partir desse espelho, ver um passageiro no banco de trás, o passageiro consegue também observar o motorista. Então, se eu vejo os olhos do passageiro por esse espelho, o passageiro também vai conseguir ver meus olhos pelo mesmo espelho. Então essa é a reversibilidade, ok? O mesmo caminho que eu vou é o mesmo caminho de volta, ok? Esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, certo? Vamos lá. Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. O último dos três princípios diz que o princípio da propagação retilínea diz que todo raio de luz percorre trajetórias retilíneas quando em meios transparentes e homogêneos. Lembrando que raio de luz é um segmento de reta orientado e que está associado à direção e o sentido de propagação da luz. Ok? Então, esse princípio aqui nos diz que esses raios de luz vão percorrer trajetórias retilíneas.
Os raios de luz, ok? Eles vão sempre percorrer trajetórias em linha reta, ok? A luz sempre vai fazer a sua trajetória em linha reta, beleza? Quando é que a luz faz curva? Então a gente tem aí os estudos lá de Albert Einstein, que consegue, a luz faz curva quando tem um corpo muito massivo. Então, em planetas, por exemplo, como no Sol, então a luz consegue faz uma curva por conta de corpos muito massivos. Mas isso daí é falando lá sobre, já na parte de física moderna a gente consegue enxergar isso, beleza? Vamos para lá. Vamos continuar agora para a câmara escura de orifício. É um dispositivo cúbico ou em forma de um paralelepípedo, caixa, que possui um pequeno orifício em uma de suas paredes, que são todas opacas, ou seja, não, lembrando lá dos meios de propagação da luz, meios transparentes, translúcidos e opacos. Os opacos não deixam nada sair, ok? A partir deste princípio aqui é que nós utilizamos câmeras fotográficas, projetores de vídeo, e nossos olhos funcionam a partir desse princípio, ok? Que no caso todos esses aparelhos são inspirados na nossa visão, ok? Então, quando o objeto iluminado ou luminoso é colocado à frente de uma câmera, é formada na parede oposta ao orifício uma imagem invertida semelhante ao objeto. Então, eu tenho aqui um objeto, certo? Esse objeto colocado à frente, está aqui a câmera escura, certo? Nessa câmera escura tem um orifício. Quando esse objeto é colocado à frente desse orifício aqui da câmera escura, a imagem desse objeto vai ser colocada em cima, vai ser invertida em relação ao valor do objeto na parede oposta ao orifício. Então, no caso aqui, se a gente considerar isso como nosso olho, aqui é nossa pupila, ok? Os raios luminosos vão passar na pupila e a imagem é formada em cima da retina aqui, ok? Em cima da retina. Então, nossos olhos funcionam a partir desse princípio aqui. Podemos calcular? Podemos calcular o tamanho dessa imagem, qual é a profundidade da câmera escura, qual a distância do objeto em relação à câmera escura, qual a altura do objeto. Tudo isso aqui a gente vai poder calcular com um princípio matemático de semelhança de triângulos. Então, ó, nós temos aqui mesma imagem, certo? Ó, o triângulo ABO, ABO, tá aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, certo? E CDO são semelhantes, ó, triângulos semelhantes, perdão. Logo temos a seguinte relação: A sobre B é igual a x sobre y. A sobre B é igual a x sobre y, ok? A sobre B é igual a x sobre y. Beleza. Então, ó, tamanho do objeto, valor de x, está aqui o objeto, ó, o objeto vale x de tamanho, medida em metros. O tamanho da imagem, y, está aqui, ó, medida também em metros. A distância do objeto até a câmera é o valor de A, ó, está aqui. Daqui para cá, valor de A também medido em metros, e a distância entre a parede do orifício e a parede oposta, a profundidade da câmera escura, daqui, ó, B, certo? Então nós temos essa relação. Ó, como a câmera escura de orifício é formada por paredes opacas, ver a imagem formada lá dentro é praticamente inviável para um observador fora da caixa, ok? Então quem está fora da câmera não vai conseguir ver porque a imagem formada dentro dela. A parede oposta ao orifício, local onde a imagem é formada, pode ser trocada por um papel vegetal e assim torna-se possível observar fora da caixa e logo em seguida visualizar a imagem formada em razão do objeto. Então nós temos aqui, ó, tá aqui o objeto, tá aqui o orifício e a imagem formada dentro da câmera escura. Mas lembrando que as paredes da câmera escura são opacas, ó. Se eu tenho então um papel vegetal dentro, fechando aqui essa parede oposta, então eu vou conseguir observar,
a imagem desse objeto na câmera escura. Então tem alguns experimentos que mostram isso, que faz com que vocês consigam enxergar esse fato, ok? Então, basicamente é isso. A gente vai observar. Próximo vídeo vou fazer algumas questões de câmera escura, de orifício, e até a próxima.